estar em sua tão grandiosa presença, para juntos poder compartilhar palavras que edificam a vida daqueles que estão dedicados e aplicados em estudar a sua palavra. Tem misericórdia de nosso Senhor, dirige nossas palavras, pensamentos e palavras, ideias e conceitos, para que nós possamos entregar o nosso melhor. Nos ajuda, Jesus, porque nós somos dependentes do Senhor em tudo. Assim te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor, meu querido professor, meu querido irmão, que contempla essa aula nesse dia. É com grande satisfação que nós começamos mais um programa, mais um ciclo de estudo do EBD de Caracara. E Caracara aqui, mais uma vez, nosso querido mestre, professor, presbítero Samuel de Barros, né, com grande satisfação que a gente, firme nessa jornada, professor Samuel, continuamos aqui nesse propósito que Deus colocou no nosso coração. Amém. Obrigado, professor Gerson. Mais uma vez, uma alegria muito grande poder estar aqui nessa nova jornada, né, de estudo aqui, ainda estudando o livro de Daniel. É uma alegria poder estar aqui junto com você e também sendo prestigiado pelos nossos irmãos que compartilham e assistem e estudam junto conosco a palavra de Deus. Muito obrigado a todos vocês que nos prestigiam pela sua participação. Amém. Meu querido irmão, estamos já na reta final desse maravilhoso livro do profeta Daniel. Hoje estudaremos a lição de número 11, o homem vestido de linho. E nosso textuário ele está no capítulo 10, no versículo de número 5, que nos diz assim: E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. A verdade prática, o comentarista da lição, ele traz o seguinte pensamento a nós: Deus revela o futuro, para que o seu povo não fique amedrontado e confuso. Uma lição maravilhosa que nós aprendemos hoje, de uma passagem que está sendo narrada lá no capítulo 10. Né? Nós vemos que Daniel era um homem de oração, e por esse motivo, né, por ele se aplicar à oração, se ele aplicar a ser dependente das misericórdias de Deus e estar estudando a palavra de Deus, estar na presença de Deus, é que Deus resolve lhe mostrar as coisas futuras que viria sobre o povo de Israel. E nós vemos que mais uma vez nós barramos aqui em Daniel sendo um homem de oração, né, professor Samuel? A oração é uma atitude intrínseca à vida e ao comportamento de Daniel. Então não é à toa que a gente vai ver em todos os capítulos praticamente Daniel numa atitude de oração, orando e buscando ao Senhor. Isso aí para Daniel, orar para ele é como beber água para a gente, ou almoçar alguma coisa. Talvez ele até parasse até de comer, como veremos aqui, mas de orar ele nunca parou. Nunca né? parou. Ele entra numa estágio de consagração, de santificação aqui, a gente já vai entrar ali, mas em nenhum momento ele parou de orar. Então orar era mais importante do que até mesmo comer e se alimentar para Daniel. Perfeito. Nós vamos ver aqui então, professor Samuel, como esse primeiro bloco dessa lição, né? E nós temos aqui a visão do profeta Daniel, e o nosso primeiro bloco ele é a visão celestial, né? Vamos começar já na explanação dessa lição. O que podemos aqui extrair de valioso que venha contribuir o professor que está nos acompanhando para o auxílio da sua preparação para a administração da Escola Bíblica Dominical? Nessa primeira parte, o autor menciona novamente a questão da vida de oração de Daniel, né? E não tem como a gente passar sem falar de oração. Perfeito. E Daniel ele é espiritual, e o autor coloca aqui que ele, estando exilado e tendo que servir a reis pagãos, Daniel não se descuidou de sua vida de jejum e oração. Então é importante destacar que a espiritualidade de Daniel não dependia da espiritualidade dos outros. Às vezes a nossa vida espiritual, alguns irmãos até buscam a Deus quando tem alguém buscando também. Certo. Daniel, ele consegue assim transitar com independência no mundo espiritual.
ele estava no meio de um reino pagão, ninguém estava querendo saber de orar, ninguém nem sabia quem era o Deus que ele servia, nada disso, mas isso não faz Daniel orar menos, porque a vida espiritual dele não depende dos outros, né? Alguns irmãos falam assim, eu oraria mais, mas eu chego lá, ninguém está orando. Não, você não ora porque você não quer. Não, eu leria mais a Bíblia, mas ninguém está lendo. Eu iria aos estudos, mas não chego lá, não tem ninguém. Vai você. Você não pode amarrar o seu crescimento espiritual, o seu desenvolvimento espiritual nos outros. Você for esperar os outros fazerem, para você começar a fazer, você nunca vai fazer nada. Então Daniel não é assim, ele estava determinado a fazer, ele determinado a buscar a Deus. Então, independente se os outros não fossem, ele iria. Então, essa independência espiritual que Daniel tem, é muito importante, é algo que deve ser imitado por todos nós. Hoje, muitas das vezes, as pessoas se desviam ou esfriam na fé por causa do comportamento dos outros. Eu deixei de ir para a igreja porque o fulano fez tal coisa para mim. Não, eu deixei de orar porque o bispo falou um negócio que não gostei, né? Então, Daniel não, ele não está nem orando para essas coisas. É ele e Deus e ele, né? Tudo o mais são detalhes não tão importantes para Daniel. Então ele está determinado a buscar a Deus, está com mais de 90 anos aqui, e cumpre-se na vida de Daniel o Êxodo 20, verso 12, ou Efésios 6, verso 1 e 2, né? Honra ao teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra. Então a gente vê cumprir na vida de Daniel até a obediência dele aos pais, a gente vê que ele vive até uma vida próspera, ele não é uma velhice assim, definhada, onde ele fica ali sentadinho, relembrando os 1000 anos atrás que ele fazia. Não, ele está agora, aos seus mais de 90 anos, agora ele está vivendo uma vida de intensa comunhão com Deus. Ele não está com mais de 90 anos, com a dentadura num copo, relembrando quando ele tinha 15 anos e pregava na praça pública. Não, ele está agora com o coração queimando, desejoso de buscar a Deus, com uma intensidade, um fervor aos 90 anos, para fazer inveja para qualquer bebezão hoje, né? Meninada aí, juventude, vamos impactar, impactar nada, nem frequenta escola dominical, e às vezes tem um hino que eles cantam hoje, né? Te busquei quando li Efésios 6, não leu nem o Salmo 23, e ele fala no hino que ele li, te busquei quando eu li. Você leu nada? Não leu não, você não leu, e canta Daniel com 90 anos, fazendo inveja, com um pique, uma comunhão com Deus, um desejo de servir a Deus tão grande, que se a gente tivesse a metade disso, pelo amor de Deus, né? O cenário seria outro, né? Uma escola de oração, onde ele chega agora com seus mais de 90 anos de vida de oração, uma experiência tão grande que ele tinha, não satisfeito ainda com o que ele já tinha recebido do Senhor, ele entende que para avançar um pouco mais, ele precisa se santificar ainda mais. Então ele abre mão de sua refeição, e começa a jejuar, buscar a Deus, né? Ele não se unge com unguento, ele renuncia ao seu instinto natural, sua necessidade natural, porque ele sabia que Deus tinha muito mais para revelar para ele ainda. Não me esqueço de uma saudação, de uma palavra rápida e marcante que o pastor Antônio Gilberto ministrou uma vez no Belenzinho. Ele dizia nas suas palavras, né? Ele, no alto de sua experiência, ele falava assim: vocês pensam que eu estou satisfeito com o que eu já tenho aprendido? Deus tem muito mais para me ensinar. Ele dizia, né? Que coisa mais linda, né? Um homem daquela experiência, daquela envergadura, dizendo que Deus tinha muito mais para ensinar para ele, e a gente aqui, pobres miseráveis, engatinhando nos estudos bíblicos, e a gente vê homens assim, abalizados, que buscam a Deus, afirmando que Deus tem muito para ensinar, e tem mesmo, e tinha para Daniel também. Daniel está aqui jejuando, buscando a Deus, e nesse instante, com essa história de oração, é que Deus vai entregar essa revelação para ele, que é o objeto dessa aula de hoje.
Então não é, professor Gerson, uma revelação, como algum já criticou a nossa aula, porque foi para o inferno e voltou. Não veio essa visão para Daniel depois de uma feijoada. Não veio para Daniel essa revelação, essa visão depois de uma balada gospel. Isso veio depois de 90 anos de oração, de vida consagrada, de jejum. Um homem que entregou, é depois de tudo isso que vem. Então não me venham com choromelas, pessoas aventureiras, enganando os outros com visões mentirosas para ganhar cachês, para ganhar credibilidade, dizendo que viu nada. É porque eu vi cabelo com fio, você viu nada, sabe? Estamos falando de coisas sérias aqui, de coisas que não vêm para qualquer um, não. Vêm para pessoas que estão verdadeiramente com a vida no altar, pessoas difíceis, impossíveis quase de você ver hoje. Homens que diz a Bíblia que o mundo não era digno. É desse naipe de pessoas que falamos hoje. Então não inferiorize a discussão comparando as visões de Daniel com essas profetadas de hoje, com essas visagens dos dias de hoje, coisas que inventadas pela cabeça humana. Não é disso que falamos aqui. Falamos aqui de um homem com a vida íntegra, reta, no altar de Deus, que recebe do próprio Deus, do próprio Senhor, depois de 21 dias de consagração, de jejum e oração, quase doente já, triste, debilitado, é aí que ele recebe essa revelação de Deus. Então não diminua a discussão, não diminua o conceito da aula de hoje, comparando a visão de Daniel com essas coisinhas ridículas que a gente ouve nos dias de hoje. E detalhe, professor Samuel, que eu vejo dois problemas dessa geração que vivemos, a geração da atualidade. É a falta do aprofundamento na palavra de Deus, coisa que Daniel tinha. Daniel lia as profecias de Jeremias, ele buscava pelos livros, e a falta de uma vida de inteira comunhão, de oração, de inteira dedicação e devoção ao nosso Deus, né? Hoje se busca mais holofote, se busca mais ter o nome no outdoor, ter o nome na faixa do congresso. Estamos fazendo congressos de jovens, de mocidade, nada contra congresso, a quem faz festas, só que não vê festa de oração, não vê congresso de oração, não vê uma campanha de oração, e não se vê os bancos da igreja lotada quando se faz uma campanha de oração. Quando se faz um período, só para abrir aqui, professor Samuel, existe um grupo, enquanto nós estamos ministrando essa aula, existe um grupo de quase 6 irmãos ali orando, né? Buscando a presença de Deus. E enquanto a maioria, a essa hora, está na pizzaria, está no cinema, está com a namorada, está com a esposa. Criticando os pastores no Face. Os pastores no Facebook. Então, peraí, essa geração, ela precisa rever o conceito, precisa dar uma olhadinha para a vida de Daniel e ver o que aconteceu com esse servo do Senhor, né? E como o senhor muito bem disse aqui, Daniel não veio, essas visões não veio depois de uma feijoada, de uma macarronada, veio depois de uma vida inteira, né? Como o senhor muito bem aqui falou, de dedicação ao Senhor, de oração. Sim. E essa geração, ela precisa rever muito o conceito. Tem que rever o conceito e jogar esses conceitos de hoje no lixo e pegar os conceitos bíblicos da palavra de Deus para ver se a gente melhora o nosso nível de espiritualidade, né? E Daniel está aqui sendo objeto de nosso estudo para isso mesmo, né? Nessa primeira parte o autor coloca isso e ele entra em oração, professor Gerson. Correto. É interessante que Daniel não está orando por ele. Não, detalhe. Ele não parece orando por ele. Me dá, Senhor, me dá, eu quero, eu preciso e tal. Tem um hino que o cantor Cícero Nogueira compôs. Ele é muito peculiar na sua linguagem, no seu sotaque, nas suas letras. E ele tem um hino chamado Marajá de Deus. Sim. E nesse hino ele fala assim, na letra ele fala assim: ele sabe pedir, Senhor Jesus, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Ele diz no hino dele. Então, Daniel não está pedindo nada para ele. Ele para aqui para orar pelo povo. Ele está clamando pelo povo, pedindo pelo retorno do povo para Israel. Ele podia falar, viu, para. Eu tenho aqui. Eu estou com o rei. Eu estou com tudo aqui. Eu estou com a faca e o queijo na mão. Deixa
deixa o povo para lá. Israel não está nem aí com Deus mesmo? Estão aqui porque mereceram. Exílio é pouco. Verdade. Podia pegar um por um e dar uma varada. Né? Jeová devia mandar uns 10 anjos aqui e levantar cada um pelos pescoços, ou fazer que nem outro irmão, prepara e leva logo. Né? Daniel não, ele ainda está preocupado com os outros, com a próxima geração que vem. Às vezes a gente vê alguém que não se preocupa com a geração que vem, como Ezequias não ficou preocupado. Quando o profeta falou a Ezequias, eles vão levar seus filhos para ser escravos, Ezequias falou assim, beleza, tá ótimo, para mim tá bom, para mim tá ótimo saber disso. O profeta, mas como assim? Eu estou dizendo que seus filhos vão ser escravos lá na Babilônia. Eu falei assim, tá, eu estou contente que você falou que os meus filhos vão sofrer, mas eu não. Nos meus dias haverá paz e segurança. Eu e meu cavalo bem, né? Que mal tem, né? Para isso. Eu estou lá preocupado se meus filhos vão sofrer. Interessante, professor Samuel, que fizemos recentemente uma participação numa aula no portal da Escola Bíblica Dominical lá no Belém, né? E eu me senti em casa porque num determinado momento o pastor José Serafim, é um grande homem de Deus, tivemos a oportunidade de conhecer, e ali, naquele período que São Paulo estava precisando de chuva, né, não chovia há mais de 200 e poucos dias, e ali eu vi aquele homem de Deus já com seus cabelinhos brancos, e acredito eu que conquistou tudo que tinha que conquistar na área ministerial, na área profissional, fazendo uma intercessão com todos nós ali naquele momento, para São Paulo, para Deus mandar chuva. Não parou de chover mais, né? Não para de chover. Não para de chover, glória a Deus. Deus ainda escuta a oração dos santos, né, professor? E eu quando eu entrei na aula, que é gravada todos os sábados no nossa sede no Belenzinho, em São Paulo, o pastor Caramuru, a equipe todos estão sempre lá presentes, eu me senti como um leão na cova dos Daniéis, né? Gente fantástica para todo lado, gente comendo Bíblia, mastigando Bíblia, isso na palavra de Deus, ali é fantástico as aulas ali aos sábados. Então, Daniel orando pelo povo, pedindo pelo povo, intercedendo pelo povo, e ele está triste, mas ele não está triste porque a promoção não chegou, né? Ele não está triste porque a porta do emprego, o motivo da tristeza de Daniel é o povo de novo. Não é nada pessoal, não é algo dele. O que entristece Daniel é a situação do povo. Não entra em detalhes do porquê da tristeza de Daniel, mas fica muito claro que o período que ele vive é o mesmo período que da situação de Neemias também, lá, que ficava triste ao ver o povo perecer e tudo. Então, Daniel triste, orando ao Senhor, com tristeza, por ver o povo sofrer, por ver o povo precisar de alguma coisa e ele, assim, fisicamente falando, não poder fazer algo para mudar aquela realidade, senão interceder ao Senhor por aquele povo. Então, essas partes é o que resume, é o que a gente fecha esse primeiro bloco da lição, que destacando aqui, então, nessa parte que nós falamos sobre uma visão celestial, falando então sobre a vida de oração e também sobre a tristeza de Daniel. Interessante, professor Samuel, que no livro do pastor Severino Pedro, ele menciona a respeito dessa tristeza de Daniel e fala, né, que possivelmente isso estava acontecendo com Daniel, aquilo que Paulo tinha falado aos Coríntios no capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então a gente vê que a tristeza de Daniel é uma tristeza diferente, porque a tristeza do mundo, ela opera a morte, mas a tristeza que Daniel estava tendo aqui era uma tristeza em detrimento da situação de Israel, né? Poderíamos dizer que é um tipo de tristeza que agrada a Deus. Que agrada a Deus. Quando você fica triste por ver uma situação, do povo, uma situação assim estou querendo encontrar aquela de sentir a necessidade do outro, sim, né? É uma tristeza que agrada a Deus. Ver o estado de calamidade que Israel estava passando. Eu queria né? encontrar a palavra empatia que eu estava querendo me lembrar dela. Sentir a tristeza que Jesus também sentia, né? A gente vai ver muito essa expressão nos evangelhos, né? E vendo isso, moveu-se de íntima compaixão. Sim. É essa tristeza, né? Não é? Porque tem tristeza que é injusta, tem tristeza que ela é fruto. Tem gente que fica triste, por exemplo, quando vê o outro ter sucesso. Exato. Fica triste, né? Porque o outro foi promovido. Então, a tristeza de Daniel aqui não é uma tristeza carnal, uma tristeza, vamos dizer, é uma tristeza que agrada a Deus, porque é uma tristeza gerada
pela preocupação que ele tinha de ver o povo melhorar. Muito boa observação do nosso pastor Severino Pedro, que Deus o tem em tão preciosa memória. Tá certo. E também, professor Samuel, nesse período da história que está sendo contada aqui, dessa tristeza de Daniel também, Esdras estava autorizado agora por Ciro para voltar e construir o templo de Jerusalém, e nesse período houve um impasse, né? Houve um bloqueio. Então, em detrimento de tudo isso que estava acontecendo, Daniel não estava contente. E às vezes a gente vê a igreja passando a situação que está passando, muitas vezes essa frieza espiritual no nosso meio, esse comodismo, e muitos ainda não têm essa tristeza que Daniel tinha, né? Sim. E precisamos ter essa tristeza e não aceitar a atualidade, a frieza que está tomando conta, o comodismo que está tomando conta nos nossos dias. Neemias, que ele era o copeiro do rei, ele tinha uma função fantástica, que qualquer um gostaria de ter a função que ele tinha. Ele vai levar o vinho, a bebida ali ao rei, e a função do copeiro era, além de servir o rei, a função do copeiro era beber antes a bebida que ele servia ao rei, porque era muito comum morrer envenenado. Diz até que Alexandre o Grande teria morrido assim, certo. Também, alguns biógrafos. Então, quando Neemias vai levar ali a bebida para o rei, a Bíblia fala isso aí, né? Ele fala assim, o rei olhou para o rosto de Neemias e falou assim, por que você está triste? Porque ele tinha uma função boa, tinha uma profissão que qualquer um gostaria de ter, estava perante o rei, né? Então, por que você está triste? Você não está doente? Então, era passível até mesmo de morte, professor Gerson, porque eu poderia morrer assim. Correto. Era ofensivo alguém aparecer diante do rei com o rosto triste. E Neemias estava. E daí ele pega e fala assim no capítulo 2, versículo 3, viva, ó rei, para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada e tendo sido consumidas pelas suas portas pelo fogo? Então, triste de novo, uma tristeza que agrada a Deus, né? Por ver a cidade também padecendo como estava. Amém. Professor Samuel, e agora entramos então nesse segundo bloco dessa lição, né? O segundo bloco é a visão do homem vestido de linho, e eu vejo aqui já que Daniel ele tem essa visão, ele está nessa visão ele vê dois anjos, né? Um de cada lado da margem do rio lá. E o que aprendemos aqui? O que podemos identificar? A visão do homem vestido de linho. Então, os irmãos têm medo de falar que quem aparece para Daniel aqui era uma aparição nessa visão dele aqui do próprio Cristo, correto. Do próprio Senhor Jesus. Eles têm medo, mas só que eles ficam com medo, mas eles dão as pistas, né? Eles falam assim, olha, tem uma tromba, é grande, tem a orelha grande, o que é? Não, dizem que é um elefante, mas eu não sei, tem tromba. Então a gente ficou preocupado, eu não vejo problema nenhum de afirmar que quem está aqui é muito clara, comparando esta figura desse homem vestido de linho que está aqui no capítulo 10 de Daniel, com a revelação do Senhor Jesus lá para João no Apocalipse. Não é absurdo, não é o fim do mundo, não é o Armagedon afirmar que ele estava vivendo aqui mesmo o próprio Jesus, o próprio Senhor, o próprio Cristo aparecendo ali para ele. Mas claro, ele não sabe quem é, Jesus não foi revelado ainda, Cristo não foi revelado ainda. Então é complicado para ele descrever essa figura. Lá em Apocalipse, João chega a falar, parece uma pedra, então ele não tem essa revelação aqui. Então, às vezes ele escreve o que ele vê um homem vestido de linho. Então é assim que ele escreve essa figura, que não há problema nenhum afirmar que era uma aparição de Cristo aqui no Antigo Testamento, que nossos professores dizem uma espécie de uma teofania, né? Uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, mas nunca que Cristo vai aparecer no Antigo Testamento e vai dizer este é o Cristo, porque não era o tempo ainda dele ser revelado. Então não há problema nenhum afirmar isso. Então esse homem vestido de linho aqui que aparece para Daniel, sem dúvida, Jesus aparece para ele numa aparição, numa teofania, né? E ele, claro, descreve com suas palavras o homem vestido de linho
acredita-se, diz aqui o comentarista, o profeta tenha visto o Senhor Jesus Cristo. Mas o comentarista também fica com o pé atrás, né? Acredita-se, dizem que não é de problema nenhum dizer isso, né? São as mesmas características que João vê lá em Apocalipse, né? Exatamente. As mesmas características. E a mesma reação que teve João, teve Daniel também, né? Os dois ficaram sem forças, se esgotaram ali, estavam diante caíram aos pés de Jesus ali, aos pés de Cristo ali. E já mencionei, professor Samuel, em algumas aulas anteriores que tivemos, é diferente das manifestações, entre aspas, de hoje em dia, né? As pessoas afirmam que recebeu ali o Espírito Santo, a presença de Deus, e aí a gente vê pelas obras, e aprendemos muito bem no trimestre passado, que as obras não condiz com aquela fé, não condiz com aquilo que ele está dizendo, né? Porque sai falando mal da vida alheia, fofoca dali e tal. Então a gente vê algo bem diferente aqui acontecendo com Daniel e com João, ao ponto deles não terem forças dentro de si para estarem de pé, né? A outra figura que se destaca nessa aparição, e nesse choque que Daniel toma aqui, era o fato desse anjo que aparece aqui, né? Aparece, uma mão toca, né? Um anjo toca Daniel e o consola, né? E aqui o autor coloca muito bem colocado que para a gente tomar cuidado com a adoração a anjos, né? Exato. Muito cuidado com isso, porque os anjos diz a palavra de Deus, que eles são espíritos ministradores que são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, a igreja, né? Os que compõem a igreja. Então os anjos não estão ali para ser adorados, eles têm uma função, um ministério específico, um ministério direcionado já, e não é ser adorado pela igreja, né? É muito comum livros que falam de anjos, para adorar a anjo, falar com anjo. Não é assim que a Bíblia ensina, né? A Bíblia nos ensina que os anjos são espíritos ministradores de Deus que são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Exato. Um anjo, quando apareceu lá também para o profeta, né? Para o homem de Deus, quando o homem de Deus foi adorar, falou: não, eu sou conservo teu. Não aceitou a adoração. Hoje os homens aceitam a adoração, mas os homens aceitam, até exigem até. Então se querem que você beije a mão deles, se querem que você beije o pé deles, mas o anjo não. O anjo falou: não me adore. Eu sou conservo, eu sou tão servo de Deus quanto você. Eu estou aqui para servir a Deus com você. Então, eu sou servo junto com você. Então, os anjos não aceitaram nenhum tipo de adoração, né? Então, muito cuidado, né? Ao estudar sobre os anjos, deve ser estudado sim, a igreja tem que ser orientada com relação a isso. Então, lá em Hebreus encontramos, quando Deus introduz o primogênito no mundo, Deus diz aos seus anjos: o adorem, né? A Bíblia, da tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, não usa a palavra adorar ali para Jesus, eles usam a palavra lhe prestem uma homenagem, que para eles homenagear e adorar é a mesma coisa, já que eles não adoram a Jesus como Deus, eles não têm essa visão, né? Mas a Bíblia fala que é para a gente adorar a Jesus, né? E diz aos anjos para adorar a Jesus também. Então, muito cuidado, os anjos não devem ser adorados de forma alguma por nós. Perfeito. Interessante que lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, professor Samuel, Paulo ele fala assim: porque nele, Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, e sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, o que Deus faz aqui com Daniel é enxergar esse mundo invisível, que Paulo agora, de uma forma muito, muito bem explicada, ensina a nós, né? Então, aqui nós não deixamos de acreditar, quando a gente critica certo tipo de movimento, né, professor Samuel, certo tipo de visagens, como mencionamos, não estamos deixando de acreditar que Deus pode fazer isso, que Deus pode trazer as revelações aos seus filhos, a nós, a um servo, mas porque a própria palavra de Deus fala que essas coisas invisíveis, né, e explica aqui através de Daniel que Deus fez Daniel entrar nesse mundo e enxergar. Anjos são coisas que não são visíveis aos nossos olhos, né,
Mas o que nós vemos aqui, professor Samuel, é que às vezes as pessoas exageram nessa questão de visagem, de miragem, de estou vendo anjo, e estou enxergando um anjo aqui, anjo ali, anjo cá. É como até o senhor mencionou, a irmã faz um hino e ele acabou todos os anjos, porque todos os anjos ela colocou no hino dela, né? Que pode começar a aparecer gnomo também, então não dá. Então tem que tomar cuidado, às vezes é um gnomo, pode aparecer qualquer coisa. E mais uma coisa, o autor coloca aqui, é bom lembrar, professor Gerson, que o inimigo das nossas almas pode se transformar também em anjo, para confundir as pessoas. E anjo de luz, viu? Anjo de luz, anjo de luz. Não vai vir com um rabinho, um garfo, um tridente na mão, não. Vem com anjo de luz. E esses anjos com mensagens ensinando a igreja a desobedecer a palavra de Deus e tudo mais. E lá em Gálatas, o apóstolo Paulo foi muito claro ao dizer: irmãos, ainda que nós mesmos, ou até mesmo um anjo do céu, desça e vos anuncie um outro evangelho, além desse que já vos tenho ensinado, seja maldito. Então, o próprio Paulo falou isso. Mas eu vi um anjo de luz lá que ensinou um negócio que não está na Bíblia. Então, você viu foi o capeta, meu irmão. Você viu foi o diabo. Vai buscar a Deus, vai orar. O sangue de Jesus tem poder na sua vida, tá? Porque esse negócio de anjo aparecer aí para ensinar você a desobedecer pastor, montar a sua própria igreja, cuidado com esse negócio aí. Anjo que vem para dividir igreja, cuidado com esse negócio aí não é de Deus, não. Interessante que está na Bíblia, né? Não observam porque não A Bíblia diz que o Espírito de Deus não é espírito de confusão. Então, eu tive uma visão lá, eu fiquei meio assim. Ficou meio assim? Não é de Deus. Mas eu fiquei ficou confuso? Não é de Deus, porque Deus não quer confundir ninguém. Né? Deus, ele quer esclarecer, quer ensinar, quer instruir, quer ajudar, quer unir, quer edificar. É isso que Deus quer. Se começou com essas visões e tal, mas eu acredito, então busca no YouTube aí, vai ter um monte dessa história aí, acompanha eles lá e não fique bravo com a gente não, estamos aqui orientando pessoas que compartilham a mesma fé que a gente. Se você não acredita nisso, tem de tudo no YouTube. No YouTube tem igreja, gosto para tudo. Não precisa ficar assistindo nossa aula para depois ficar descendo porreta aí embaixo, não. Né? Vê lá, tem aula, no YouTube tem de tudo. Tem o que você quiser aí tem. Tem culinária, tem ensinar a adestrar um cachorrinho, tem de tudo. Você tem como pintar um sapato, fazer um quadro. Estamos aqui instruindo pessoas com a máxima de idoneidade bíblica possível. Não estamos aqui iludindo ninguém, mostrando que a Bíblia ensina. Amém? Então, receba essa palavra como orientação de Deus. Interessante que nós vamos ver aqui que o anjo que veio trazer a mensagem para Daniel, ele foi impedido, né? Ele foi impedido e ele menciona, professor Samuel, ele menciona que ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia, né? E esse impedimento, às vezes o professor pode cair no erro e dizer que esse aqui era um imperador. Vale se lembrar que aqui não se trata de uma pessoa humana falando, né? Aqui era realmente um demônio que era designado a perturbar aquela nação, a Pérsia, e ele foi impedido porque ele ia trazer a mensagem para Daniel. Então nós vemos, professor Samuel, e a gente vai ver isso lá em Zacarias, no capítulo 1, que existem nos países, né, nos reinos, né, anjos que estão ali guardando. A gente vai ver em Zacarias capítulo 1, do versículo 8 ao 10, e ele estava dizendo assim: eu olhei e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estava na baixada, e atrás deles estavam cavalos vermelhos e malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são esses? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são esses. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: esses são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra.
Então, muitas vezes a gente vê, Jerusalém, ela tem êxito sobre os seus inimigos, Jerusalém, tudo que faz, ela está ali tomando, porque a gente vê isso, que o arcanjo Miguel, que é o guardião de Israel, ele está tomando conta daquela nação, porque se Deus não tivesse colocado ele ali para tomar conta daquela nação, Jerusalém já tinha sido engolida. Você pega o mapa, você olha o tamanho de Israel, você pensa que é uma piada, né? Você acha que estão inventando aquela história para você, não é possível. Porque reinos muito mais poderosos desapareceram na história. Cadê Alexandre? Cadê a Grécia? Roma, né? Babilônia, a Pérsia, os Medos que vimos aqui. Israel está lá. Você abre o jornal, Israel. Abre o jornal, Irã ameaça Israel. Abre o jornal no outro dia, a Palestina joga uma bomba. Você vê de tudo. Mas Israel está lá. Por bem ou por mal, mas está ali, né? Então, Israel não sai. E Jesus falou, né? Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E essa palavra geração ali trouxe confusão uma vez, porque começaram a criticar que uma geração dura 30 anos. Certo. Então falaram assim, se uma geração durar 30 anos, Jesus não voltou naquela época, então alguma coisa está errada. E essa história veio num livro que eu já mencionei aqui, chamado Dificuldade de Enciclopédia Bíblica, de um autor, do Gleason Marshall, né? Naquele livro ele comenta então que a palavra geração tem muitos significados, né? E ali o significado é de nação, é de povo, é de raça. Por isso que essa palavra não se cumpriu ainda. Israel não passou, né? Então não se passou. Então Jesus falou assim: não vai passar essa nação sem que todos esses sinais aconteçam. Ou seja, Israel não vai deixar de existir sem que todos esses sinais se cumpram. Era isso que ele estava querendo dizer, porque a palavra geração ali significava não só um período de 30 anos, mas significava nação, povo, raça. No nosso dicionário, a palavra geração tem mais ou menos uns 14 significados. Então, é uma palavra que tem muitos significados, não tem só um. Abrindo agora o terceiro bloco dessa lição, Daniel é confortado por um anjo. Interessante, né? Ainda há pouco veio um anjo para entregar uma mensagem para ele. Depois o arcanjo vem combater, né? E levar para que entregasse aquela mensagem, né? Vimos que aqueles reis ali não eram só entidades humanas, mas eram figuras da guerra espiritual que ocorria enquanto Daniel orava, e enquanto ele orava, havia uma guerra espiritual. É sempre assim, né? Uhum. A gente vai orar, o telefone toca, a gente vai orar, bate alguém na porta. Não, hoje eu vou buscar a Deus, hoje eu vou buscar a palavra, hoje eu vou orar aqui nesse quarto, e só sai daqui depois que eu estiver revestido de poder. Daqui a pouco vem um SMS com a mensagem horrível para você, né? E você fica, então, cuidado, vigiar, né? Com a guerra espiritual. Aqui Daniel foi confortado por um anjo, né? O anjo chega e fala, ele tem um jeito todo peculiar de se dirigir a Daniel, homem muito amado, né? Uma expressão de carinho entre Daniel, né? Diante dele, ele é consolado por um anjo consola Daniel, tal qual aconteceu também com Jesus, naquele momento de tristeza que Jesus passou no jardim ali também. Ele também foi consolado por anjos também, né? Então, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, muitas vezes a Bíblia usa a palavra anjo não com significado espiritual, mas com um significado humano. Em Hebreus você vai encontrar uma palavra que fala assim, que muitos homens, sem saber, estavam hospedando anjos. Então, muitas vezes, a palavra anjo quer dizer mensageiro, né? O anjo da igreja, que é o pastor daquela igreja, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve essas palavras. Quer dizer, a palavra anjo quer dizer mensageiro, né? Aqueles que têm uma palavra de Deus para compartilhar. A Bíblia também usa a expressão anjo. E diz a Bíblia assim que os irmãos receberam aqueles pregadores que chegavam lá com tanto carinho, e dizem em Hebreus, sem saber, eles estavam hospedando anjos, né? Então, os anjos vieram para consolar a Daniel naquela situação. Talvez para nos consolar também, Deus pode usar você e usar a minha vida, né, para consolar alguém, ajudar alguém, usar a nossa vida como se nós fôssemos anjos também, como mensageiros também, sem
sem perigo de pisar fora da Bíblia, né? Também como mensageiros de Deus, com uma palavra para compartilhar com alguém e ser instrumentos de consolo para a vida de outras pessoas também. Que bênção, professor Samuel. Que possamos deixar Deus usar as nossas vidas e poder abençoar alguém e até mesmo, como o senhor mencionou, sem pisar fora da Bíblia, ser alguém usado, um mensageiro da parte de Deus para Deus confortar e usar a vida de alguém, né? O que aprendemos mais aqui é o conflito entre o arcanjo Miguel e o príncipe do reino da Pérsia. Tem coisas mais aqui maravilhosas para tirarmos? Essa questão que deu entre o arcanjo Miguel e contra as entidades espirituais, as hostes do mal, que impedia o anjo de entregar essa mensagem para Daniel, lembrando, ele não está na dispensação da graça, ele depende de Gabriel para entender a mensagem que Deus quer entregar para ele. Não é o caso da igreja hoje. Não é o caso da igreja hoje, naquela época ele precisou. Não era o momento do Espírito Santo ainda ser o intercessor de como ele é da igreja. Então, é um privilégio que nós temos. Jesus falou que os profetas queriam viver o momento que vivemos hoje, mas não tiveram esse privilégio. Então, Daniel depende. Esta guerra aqui entre esse anjo, para mim, é esta guerra que dá lá no Apocalipse capítulo 12. Houve batalha no céu, né? E batalhavam Miguel e os seus anjos, tudo mais. Eu não consigo admitir, tem irmão que pensa que a batalha no céu, que a guerra no céu, foi a que deu lá com Lúcifer, lá quando Lúcifer se rebelou contra Deus, que ali houve batalha no céu. Para mim, não. Isso é um pensamento meu, os irmãos têm absoluta liberdade para discordar do meu pensamento, né? Mas não consigo imaginar Deus lutando contra Lúcifer. No céu, não. Jesus falou assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Irmão, tem gente que pensa, quando o pastor Silas Malafaia costuma dizer, né, que Deus, para ganhar do diabo, ele precisa de uma prorrogação. Ele ganha o diabo na prorrogação no segundo tempo. Então, tem gente que pensa que Deus precisava que Miguel defendesse Deus do inimigo. Não dá nem pro cheiro, meu irmão. Mas não dá nem para começar a conversa. O inimigo pensou em levantar, caiu. E Jesus falou, caiu como um raio. Quando ele quis, já foi. Não há quem possa escapar da mão. Eu não consigo admitir Deus falando, vai lá, Miguel, me ajuda lá, senão a casa vai cair aqui. Como assim? Que Deus quer esse aí? Que precisa de Gabriel, que precisa de Miguel para proteger seu trono. Esse não é o Deus que eu sirvo. Pelo amor de Deus, não é Deus que eu sirvo. Um Deus que precisa, professor Gerson, de Miguel, de um arcanjo, uma criatura dele, para proteger ele de outra criatura? Não, esse não é o Deus da Bíblia. A batalha que deu lá no Apocalipse 12, onde mostra o rastro da serpente, para mim, é essa batalha aqui, do Daniel 10. Não é a batalha, não é a guerra que deu lá na rebelião de Lúcifer ainda, tá? Do portador de luz contra Deus. Porque ali, quando ele se levantou, ele caiu, mas não deu nem pro cheiro. É como colocasse eu para entrar num ringue contra o Anderson Silva. Eu não sou nem louco, eu não passo nem na beirada do tatame, porque eu sei que eu vou apanhar. O inimigo é a mesma coisa. Ele não, aí agora vem o inimigo contra a igreja. Ele não pode contra a igreja. Não pode. Ele pode fazer o que ele quiser contra um ou outro, mas a Bíblia fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, e quando fala as portas do inferno, cuidado aí. Os irmãos, os arqueólogos que estudam essa situação, né, na Bíblia Ilumina, eu acho fantástico, porque quando eu falo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, perceba, os irmãos, que as portas eram o lugar de principal proteção de uma cidade. A fortaleza de uma cidade estava nas suas portas. Então, quando alguém ia combater uma outra cidade, ele entrava pelas portas. Percebam que na palavra de Jesus, lá nos evangelhos, a igreja não está sendo atacada. Quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão, a ideia que ele traz ali não é da igreja coitadinha, dodóizinha, apanhando. Não, é da igreja indo para cima do inferno.
Porque ele fala assim, as portas do inferno não prevalecerão. E a igreja indo lá para cima dos prostíbulos, indo para cima dos lugares que o inimigo tem possuído, indo para cima do mundo para evangelizar, falar de Jesus, levar a palavra de Deus aos becos, é a igreja indo para cima. É essa a imagem de Jesus que ele traz à igreja. A igreja atacando, não sendo atacada. Né? Então, com isso aqui eu vou concluindo aqui as minhas palavras, falando desse combate, distinguindo bem essa questão da guerra, dessas duas guerras, né? Se você quiser admitir que a guerra, batalha no céu, foi aquela do Lúcifer, então você vai ter que admitir então que Deus precisou de Miguel para proteger ele. Então aqui a gente cai na questão também do inimigo indo contra a igreja do Senhor. E detalhe que tivemos a autoridade do próprio Senhor Jesus para avançar, né, professor Samuel? Em Marcos 16, ele nos dá essa autoridade. Que lição maravilhosa que aprendemos aqui. Fantástico. Na lição, nesse ciclo de ensino, eu aprendi muito com Daniel, nesse capítulo 10, a sua devoção, o seu caráter ilibado, a sua forma como ele se dirigia ao Senhor, e como ele se preocupava com sua pátria, com a situação da sua nação, né? E que nós possamos ter a mesma atitude de Daniel, né? Buscar a Deus em todo tempo, buscar ao Senhor enquanto ele pudermos achar, enquanto Ele está perto, invocar Ele, o nome dEle, para que nós possamos avançar, como o professor Samuel muito bem aqui mencionou, né? As portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja avante, a igreja em marcha, a igreja em segmento, buscando tirar das garras do inimigo o pecador, a prostituta, o viciado, a recuperação de dependentes químicos. Esse é o papel da igreja. E tem gente que eu não sei o que acontece com ele. Tem gente que você vai ouvir uma palavra dele, um testemunho dele, depois você fica até com dó. Fala, irmãos, porque olha, ele esquece que ele é a igreja, sabe? Então, fica aquela coisa. Eu tinha um pastor que uma vez, até que o irmão estava cantando o hino da harpa, uma vez num certo culto, o irmão estava cantando o hino da harpa, durante um culto, mas cantando com tanta desânimo, que o pastor pegou o microfone e falou, irmãos, vocês estão cantando com tanto ânimo aí, que se entrar um pecador aqui agora, vai ficar morrendo de dó de vocês. Então parecia que não era igreja, sabe? Então a gente tem que entender isso. Nós somos o corpo de Jesus, somos representantes dele aqui na terra, somos embaixadores de Cristo, nós somos a igreja, não somos qualquer povo, não, somos a igreja do Senhor. Então temos que ter essa visão. A legalidade de Deus, né? Sim. Legalidade de Deus. E, professor Samuel, na conclusão ele nos diz assim, né? 2 vezes o anjo de Deus tocou em Daniel para que ele pudesse recobrar as suas forças físicas, né? O toque de Deus nos anima e nos fortalece para que possamos, como Daniel, servir ao Senhor com temor e amor. Que possamos dar lugar a esse toque, porque muitas vezes Deus quer tocar, Deus quer fazer, nos fortalecer, mas muitas vezes também nós desanimamos, né? E nós nos distanciamos do Senhor. Eu vejo isso, professor Samuel, em Isaías 59, quando o profeta Isaías ele fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. E eles esquecem de ler o versículo 2 desse capítulo, que fala assim: mas os vossos pecados é que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Deus é educado. Deus ele não vai chegando e invadindo a casa ali, não. Ele pede permissão para entrar. E se você abrir a porta, se você permitir ele tocar, se você permitir ele vai entrar e vai fazer morada, com certeza. Que Deus abençoe a sua vida. Professor Samuel, que Deus abençoe o senhor por essa boa aula, por essa boa explicação, pela sua companhia. Foi um prazer, é um prazer estar aqui. É um prazer estar com você aí, professor, que está nos acompanhando. Ore pela vida do professor Samuel, ore pela vida do professor Gerson, que nós somos necessitados das vossas orações e esse trabalho possa continuar. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus.